perspectiva de manifestação a 11 de novembro? 11 de novembro é uma data muito simbólica para nós, não? Se não a data mais importante por ser a data da nossa independência. E sendo a data da nossa independência, as pessoas aspiram a viver uma sociedade diferente daquela que foi a sociedade colonial. E nós estamos a viver um período em que há perca de empregos e não há novos empregos. É óbvio que você tem uma juventude entre os 19 aos 35 anos com dificuldade de habitação, dificuldade de trabalho. Quando você tem alguém nesta situação, tem que buscar alguma forma de se exprimir. E acho que o 11 de novembro, no meu entender, foi escolhido como uma forma de expressão da vontade desses jovens para pedir que o governo faça algo melhor. É aqui que o valor da sociedade civil como uma instituição de pressão. Agora, é preciso que nós encontremos um meio termo, porque também não é correto que tudo o que é manifestação seja proibida, porque alguns dos argumentos não são plausíveis. Agora fala-se do Covid, mas também podia-se negociar com os organizadores da manifestação. Não é fácil, como vimos aí, a emoção de muita gente, não é? Os organizadores puderem criar condições para que todos tenham máscara, que haja o distanciamento necessário. Eu acho que precisamos mudar alguma forma de agir, porque o reprimir permanentemente não resolve a questão. Nisso tem surgido uma questão muito badalada. Todo mundo diz que é preciso conversar. E eu coloco sempre a questão: conversar com quem? Com os jovens. Como? Não vamos ir num estádio como a Cidadela e diz que se está a conversar. É preciso que se encontre interlocutores. Obrigado. Dr. Vicente Pinto de Andrade, a sua apreciação aos acontecimentos a 11 de novembro, esta saída de jovens e não só à rua para se manifestar? Bem, em primeiro lugar gostaria de dizer que, de uma forma geral, tem havido problemas em quase todos os países, nomeadamente europeus. Porque a Europa, quando começou a pandemia, não adotou aquelas medidas que nós adotamos logo no início. Por exemplo, a declaração de tragédia só agora é que foi adotada em muitos países da Europa. E agora nós declaramos a declaração de calamidade pública, que tem um conjunto de medidas muito mais fáceis de suportar do que aquelas medidas que adotaram no passado. O que eu quero dizer com isso? Que o impacto que houve no nosso país, com as restrições que foram adotadas logo no início, tiveram impacto na economia. Tiveram impacto no número de empregados, tiveram impacto nos salários, nos rendimentos, portanto, afetaram do ponto de vista económica uma série de famílias, de pessoas. Quer dizer então que a ligação direta entre a pandemia e a economia tem de ser sempre tida em conta em qualquer ato que nós tenhamos que praticar. E quando há um conjunto de jovens que se querem manifestar num contexto em que houve duas restrições, uma foi os ajuntamentos públicos, não é? E outra é o risco que provoca a contaminação. Portanto, a contaminação é sempre mais possível. E nós não temos no país estruturas sanitárias para suportar uma deflagração do número de contaminados. Mesmo na Europa, naqueles países mais avançados, neste momento há países que já confessaram a sua incapacidade, de tal modo que há pessoas que estão a ser recolhidas nas ambulâncias, porque não há mais espaço. Quer dizer, então, que nós temos que fazer aquilo que a economia nós chamamos um trade-off, uma escolha entre uma e outra coisa. O que é que queremos? A primeira coisa que nós temos que garantir é a saúde, porque é a partir de saúde que nós poderemos manter a atividade económica.
Porque quanto menor for o número de indivíduos contaminados, quanto menor for o impacto da pandemia sobre a economia, maior possibilidade tem o governo, e não só o governo, as empresas, de oferecer empregos. Obrigado. Deixe-me só fazer aqui um sinal. Não sei se conhece o mercado do 30. Sim. Vai ao mercado do 30 e vai ver milhares de pessoas próximas, sem distanciamento. Isso não pode ser o argumento para impedir a manifestação. Mas e o desemprego é um argumento forte? É um argumento forte. Já o havia antes. O que temos que pensar... Foi uma arma de arremesso, digamos sim, assim. O que temos de pensar é como a polícia pode, em coordenação com os organizadores da manifestação, criar condições para que a manifestação seja organizada, para que não haja perturbações públicas, para que durante o movimento de um ponto ao outro, não é, corra sem qualquer incidente. É isso que temos de refletir, porque o amontoamento nas paragens dos táxis, dos autocarros e nos mercados está lá. Mas não acha que onde for necessário e se puder evitar esses ajuntamentos, deve a fazer? Sim, mas não pode ser fundamento bastante para... Deixa eu terminar a minha reflexão, por favor. Não pode ser fundamento bastante para impedir uma manifestação. O que temos é que procurar meios de que há necessidade de se manifestar e é uma forma também de conter os jovens na sua ânsia de exprimirem. Que durante essa manifestação esteja alguém do governo para receber uma petição onde eles colocam as suas preocupações. Permanentemente estar a reprimir não resolve a questão. Precisamos ter coragem, e às vezes é preciso tomar decisões de coragem. Por onde vai partir a manifestação? Qual é o número aproximado de pessoas que vão fazer parte? Os organizadores e a polícia traçam a rota e as medidas de segurança. Por quê? Porque há pessoas que vão a essas manifestações para perturbarem a ordem pública. Eu vi um vídeo em que um dos manifestantes impediu que o outro arremessasse pedra à polícia. Para mim foi um grande gesto. Então, precisamos encontrar um meio termo. Não permanentemente proibir, mas também encontrar uma forma organizada de as pessoas poderem se manifestar. Não, o que nós temos que escolher é se nós, neste momento, estamos em condições, com esta pandemia, e no nosso caso, os indicadores estão a somar, e na Europa, então, aí está a somar de uma maneira muito mais grave. O que temos de ter em conta é qual é a capacidade, quais são as possibilidades que existem neste momento de nós discutirmos a geração de emprego. Não, eu não estou a falar na discussão disso. Eu estou a falar no direito de... Por favor. O direito é exercido, mas os direitos dos cidadãos em determinadas situações são condicionadas por fatores que possam perigar a vida do cidadão, que é a vida, morrer. Sim, mas isso não é bastante. Eu digo que não é bastante. Por isso é que eu dei o exemplo do mercado do 30. Estou a dar um exemplo das paragens dos autocarros, das paragens dos táxis. Eu tenho visto situações de outros países em que o grau de conflitualidade é muito maior do que cá em Angola. Conflitualidade na rua, manifestações. E pessoas que de uma forma aberta não usam as máscaras. Na Alemanha, há uma série de países europeus, e já não, para não falar nos Estados Unidos, né, em que a violação das regras de segurança sanitária é evidente. E, portanto, o risco que isso corre é tal que leva a milhares de mortos. Milhares de mortos e também a paralisação das atividades económicas. Quer dizer, então, que nós temos, na vida, nós temos que escolher. Quando temos uma situação entre a vida e alguns outros direitos, temos que ter o bom senso de exigir aquilo que é possível exigir num dado contexto. Neste momento, com a pandemia, com a situação económica, a situação é essa. O momento é esse. Agora, a partir do momento em que nós conseguirmos a vacina,
assim que a vacina for descoberta, é evidente que as oportunidades de emprego vão subir em todo o mundo. Vão subir em todo o mundo. Eu não estou a falar aqui nós devemos ter paciência. Os jovens não têm tanta paciência como nós temos. Eu também já fui jovem, já fui paciente. O meu lema de vida é preciso ter muita paciência. Sim, há anos que eu digo isso. É preciso ter muita paciência em todos os momentos. Doutor, mas em todos os momentos. Mas deixa o jovem exprimir o que ele tem lá dentro. Porque ele ficando cada vez mais é evidente, tem direito a exprimir. Então, mas é evidente, tem direito a exprimir. Mas tem que ser o direito a exprimir e exercê-lo num contexto em que haja condições de segurança sanitária para os jovens e para as pessoas que estão à volta. Esse é um argumento que não colhe. Não colhe como? Quantas pessoas estão contaminadas, porque nós podemos... Quantas pessoas estão contaminadas? Tá, olha, por exemplo... Deixa-me também argumentar. Não, deixa acabar só isso. Deixa acabar isso. Nós temos assistido o quê? Nos funerais. Os funerais é um dos centros em que há a maior parte de contaminação. Os funerais. Quando as famílias morrem e juntam-se todos e as pessoas ficam ali nas casas, nas famílias. Portanto, os principais veículos de contaminação são precisamente aqueles espaços onde as pessoas estão muito próximas umas das outras. Doutor, mas nós podemos fazer quanto maior for o número de pessoas próximas das outras, pior, maior risco se tem. Nós podemos, enquanto uma geração anterior da essa que está a se manifestar, parar e refletir com eles. Como é que vocês querem organizar a manifestação? Qual é a previsão de número de participantes? Como é que podemos ter medidas de segurança? Como isso vai decorrer? De que horas até que horas? Isto permite que os jovens, não é, possam se exprimir sem repressão. Isso permite. E eu digo que esse argumento do Covid não colhe, porque o mercado do 30 circulam mais de 30 mil pessoas por dia aglomeradas. Não se compara com as 1000 pessoas que nós vimos aí, ou menos. Não se compara a isso. David Mendes, agora, por favor, falou, não interrompi. Não é. Então, nós temos que ter coragem, de admitir essa liberdade de expressão. Eu só não concordo quando os políticos intervêm. Mas os jovens têm que se exprimir. São eles que têm as dificuldades. Eles precisam mandar uma mensagem para quem está a governar ouvir essa mensagem. Então, a polícia não pode servir de um órgão de repressão permanente. A polícia pode ser também um órgão conciliatório, chamar os organizadores, criarem uma estratégia para que tudo corra da melhor maneira. Está a falar em pontos de diálogo? David Mendes. Sem pontos de diálogo. David Mendes. Pode ser fundamental. Olha só uma coisa. Será que o David Mendes acredita que o governo não está a fazer nada? Não, eu não disse isso. Eu pergunto. O que eu disse é que a polícia não pode ser um órgão de repressão permanente. Aquilo tem sido a ação do governo, da criação, de dinamização da agricultura, da indústria e de outras atividades, não são atividades geradoras de oportunidades. É evidente que nós temos condicionados, por quê? Pela circulação das pessoas. Agora, o governo está a fazer tudo o que é possível fazer neste contexto. Sim, mas nós não estamos aqui a discutir o que é que o governo está a fazer. Tem que discutir isso, porque os jovens reclamam emprego. Sim. Os jovens reclamam emprego. Mas por que não podem reclamar? Reclamam, querem emprego e não têm neste momento. Há muita gente que não tem emprego, David Mendes. Então, mas deixa eles se exprimirem. Há pessoas que me enviam mensagens, querem emprego, pessoas já estão formadas. E a mim pedem que o doutor, o que é que pode fazer? O que eu estou a dizer é o seguinte: nós temos que ser razoáveis nas nossas reclamações. E o ser razoável hoje é nós entendermos que nós estamos condicionados, nós todos, e principalmente a economia, pela pandemia. E, portanto, se nós não mudarmos o nosso comportamento nas ruas e em casa, nós corremos os riscos de agravar a situação sanitária, aumentarmos o número de contaminados e de mortos e depois não vamos ter capacidade de enfrentar esta questão da pandemia. Eu continuo os europeus, europeus, que são muito poderosos economicamente,
e os próprios Estados Unidos, neste momento, estão incapacitados de resolver esses problemas. Mas não Portugal, pode ser... Portugal, o governo de Portugal teve de adotar agora uma situação de tragédia para parar. Sim, mas, doutor, portanto, nós temos que ser razoáveis nas nossas reclamações e escolher os momentos oportunos. Não se pode negar aos jovens a reclamar de modo nenhum, mas os jovens e os mais velhos têm que entender que há momentos melhores, mais para se fazer esse tipo de reclamações. E o trabalho está sendo feito. Sim, agora, a partir do momento em que nós tenhamos a situação com uma vacina, com essas situações, é evidente que a capacidade de resposta vai aumentar. O que aqui pode está a oferecer empregos, para dar empregos. Não é a resolução ou não das reivindicações. Aqui que está a se colocar é se os jovens devem ou não usar o exercício Todas desse direito à as pessoas devem exercer os seus direitos para não reclamar. Interrompi. Deixa-me também me exprimir. Se os jovens devem ou não. A justificação é a pandemia, e eu digo que isso não pode ser a justificação. Porque há locais piores que nós conhecemos. O que precisamos encontrar é como é que esses jovens podem se exprimir sem qualquer tipo de manipulação, sem qualquer tipo de interferência política. Quem poderá estar presente para receber o manifesto desses jovens? Pode-se delegar a ministra da Juventude e Desporto, pode-se delegar a governadora para receber o manifesto desses jovens. Porque uma manifestação tem uma hora de início e uma hora de término. Pode-se organizar, que isso aconteça de forma organizada. E aí onde está a expressão o diálogo. Como é que podemos fazer isso? A Polícia Nacional e outros órgãos conexos reúnem com os promotores, tracem o trajeto, ponto de partida, ponto de chegada, medidas de segurança para que nada de anormal aconteça. Agora, se, dada essa possibilidade, houver atos que ponham em causa a segurança pública e os bens de terceiros, aí sim a polícia pode reagir. E não houve essa situação. Muito bem. Vamos então passar para aquilo que disse o Presidente da República, que criticou quem está a tirar proveito político da atual situação mundial e que destacou os sacrifícios que o povo angolano tem consentido para a prevenção e combate à Covid-19. João Lourenço fez este pronunciamento na cerimónia de homenagem